Boa noite, comunidade do Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal mais queridinho da indústria gráfica, segundo a Viviane Banharelli. E hoje, de novo, eu estou aqui com o meu parceirão Robert Almeida e estamos recebendo a Ana Carini. Olá, boa noite. Ana, seja muito bem-vinda. Certeza vai ser um papo muito bom. Robson, a primeira pessoa que nós batemos o papo de naturalmente, originalmente de Santa Catarina, certo? Exato. A gente tinha conversado com o Dudu no ano passado, mas o Dudu, acho que ele é de Porto Alegre, né? Ele está lá na Isso. Graça Rocha, Palhoça, mas ele é de Porto Alegre. A Ana é a primeira profissional natural de Santa Catarina. Exatamente, Exato. catarinense. É isso aí. É o que queremos, conversar com o pessoal de vários estados, regiões, segmentos. Esse é um dos nossos objetivos, certo, Robson? Então, seguindo aí a nossa temática do mês, a Ana trabalha no departamento de compras, vai contar um pouquinho da sua trajetória, algumas dicas aí, parte de estratégia de compras, entre outras coisas. Antes de começar a falar aí dos nossos patrocinadores, que não podemos deixar passar em branco aqui, a Top Coat Soluções em Verniz, uma empresa com portfólio completo de verniz, dentre eles verniz brilho, fosco, tem barreira com laudo para contato com alimentos, entre outros. A Semic Tintas Gráficas, atua no mercado de offset, flexografia e metalgrafia, com tintas convencionais, UV, escala, Pantone, especiais, entre outras também. A Croma Microencapsulado, a dona Vanice, que atua no mercado de tintas e verniz especiais, como Glow in the Dark, aquela tinta que brilha no escuro, hidrocrômica, termocrômica, que é sensível a calor. No primeiro episódio do nosso quadro Fora do Turno, um episódio temático, foi abordado vários itens. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá assistir o episódio, entre em contato com a dona Vanice, tem uns contatos aqui na descrição do vídeo. E ela também aplica esses verniz para quem não tem condições de aplicar esse tipo de verniz dentro da gráfica. E a Papyrus, que nos patrocina com essa Salary Zoom. Como disse, o contato, todos os patrocinadores estão aqui no episódio, ao entrar em contato com eles, menciona que pegou aqui no Printcast. É isso. É isso. A gente vai colocar também um contato da Ana, para quem quiser falar com ela ali junto também na descrição. E antes de a gente seguir, eu quero pedir para que todos que estão nos assistindo curtam os vídeos, compartilhem, comentem. O pessoal que está agora aqui no chat online assistindo, comenta, manda pergunta. Depois, se quiser, se lembrar de alguma coisa depois, tem aquela área de comentário que fica embaixo do like. Você pode mandar por ali as suas perguntas, a gente encaminha para a Ana e responde através de vídeo, provavelmente no Instagram, no Facebook, talvez em shorts, dependendo do tamanho da pergunta e da resposta. E no cantinho do nosso vídeo tem ali um logotipo permanente que é para vocês se inscreverem. Se você se esquecer, toda hora você vai ver o microfonezinho ali, você clica e se inscreve. É isso. Ô, Rob, antes de começar, só uma coisa que eu não falei, para não passar em branco, nós estamos no mês do nosso aniversário, completamos aí um ano semana passada, né? O nosso logotipo aí está aqui em cima, aqui, durante a temática de março, vai ser um pouquinho diferente, justamente uma alusão ao nosso aniversário de um ano. Durante o ano, muitas coisas aconteceram, né, Robson? Criamos novos quadros, patrocinadores que nos apoiam, dentre eles, como eu falei, a Papyrus. No começo nós gravávamos aqui, dependendo o tempo da conversa, era 2, 3 links para estar gerando um único episódio, porque tinha um tempo. Com o patrocínio da Papyrus, a gente consegue gravar de forma tranquila, sem ficar mandando vários links aqui. Enfim, durante esse ano, muitas coisas aconteceram. E tem mais de 50 episódios lá no nosso canal, entre temáticos, com vídeo de meu amigo, compartilhando trajetórias. Tem um conteúdo bem bacana lá. Vamos lá, Robson, vamos conhecer um pouquinho a Ana, deixa a galera conhecer a Ana, vamos ver aí como vai ser esse papo, com certeza vai ser muito bom. E a gente aprendeu coisa pra caramba, né, Robert? Nossa, Com certeza. pessoal, vocês não têm ideia, é um baita aprendizado estar do lado de cá. E vamos lá, então, de início. Ana, para contextualizar, como é que você chegou na nossa área gráfica, na nossa indústria gráfica? Foi influência de família? Foi influência de amigos? O que te trouxe para a área gráfica? Bom, então, boa noite, Robert, Robson, pessoal que está nos assistindo, né?
primeiro gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra poder estar participando aqui, né? E estando junto com vocês nesse mês de março, principalmente, né? Nessa temática legal de compras também, né? Depois a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, mas é um assunto que muitas pessoas não entendem, né? Não sabem tudo que abrange essa área, então está sendo uma iniciativa super legal conseguir entender um pouquinho mais, né, sobre esse setor, essa área da empresa, né, tanto em gráfica como no geral. Então, como vocês já me apresentaram, sou Ana Karine, eu tenho 25 anos e 9 anos de compradora gráfica, né? Então, tenho uma escala ali, né, de um tempo já fazendo isso. Eu não tive influência de família, né? Minha família não faz nada a ver com isso, não entende gráfica, não me entende, né? Porque é sempre assim, quem não trabalha em gráfica não entende. Mas eu sempre tive, desde muito nova, vontade de trabalhar, esse desejo, né? De estar sempre fazendo alguma coisa. Então, eu, antes de trabalhar em gráfica, tinha essa influência da família, né? Então, eu estava sempre ajudando os meus familiares nos negócios deles, na família. Então, fazendo bico, né? De atender balcão de loja, trabalhar como recepcionista em restaurante, cuidar de um primo menor. Então, sempre fazendo isso, né? Ali nos meus 15 anos de idade, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente, né? Que isso já não era mais suficiente e que eu precisava de um emprego fixo mesmo. Então, comecei a buscar, né? Pela busca por opções aí, e eu tive a oportunidade, ali, com 16 anos, de ser contratada pela Printbag, né? Eu entrei com uma oportunidade de treinamento dentro da empresa e fui alocada dentro do compras. Né, as pessoas viram que o meu perfil era para esse setor, né, para essa área dentro da empresa. E, sabe, essas pessoas, né, conseguiram ver isso antes mesmo que eu visse. E eu sempre digo, né, o compras e a gráfica não fui eu que escolhi, né, eles me escolheram. E hoje estou nessa jornada aí, sou muito feliz no que eu faço, né, estou sempre tentando me motivar mais e estar presente, participando de bastante especializações para estar seguindo nessa carreira. Bom, Ana, tu comentou que a galera teve visão aí de colocar você já alocar, né, em compras, né? E é isso, Uhum, a empresa é um conjunto de pessoas. E no dia a dia é um conjunto de pessoas resolvendo problemas, os mais variados, né? E quando você tem essas pessoas, obviamente são pessoas com skills diferentes, porque são várias áreas, várias coisas de uma empresa, é produção, administrativa, é compra, financeiro, entre outros, né? E quando você tem essas pessoas com essas skills alocadas nas áreas certas, obviamente que a empresa ela tende a performar muito melhor, né? Não adianta você ter uma pessoa boa pra caramba no sentido inteligente, tal, mas ela tá alocada numa área errada, ela vai acabar não rendendo, né? Vai acabar não uhum, se identificando, não vai render, então isso é muito legal. Ô, Ana, tu comentou que eu sou muito jovem, né? Ajudando seus familiares, que é a realidade, não sei se de muitas pessoas, mas pelo menos de quem a gente conhece, Robson, é a realidade de muitas pessoas que Maioria. passaram aqui e tal, de começar cedo. Eu acho isso maravilhoso, né? Que logo você já vai ganhando algumas skills, habilidades, vai aprendendo, né? Você já vai se inserindo no mercado de trabalho. Mas ao longo dessa sua trajetória até os dias atuais, Ana, eu queria saber assim, chegou a fazer algum curso, não especificamente um curso de área gráfica, mas algum curso, seja ele qual for, que tenha um fit, né, com o que você faz hoje, que tenha um fit dentro do que você faz ali em termos de descrição de cargo, enfim, o quanto uhum. isso, não necessariamente você mencionar todos os cursos, tal, mas quanto isso foi importante, é importante, quanto você recomenda isso, né, para profissionais de mercado. Uhum. Não, exato, né? Conforme o tempo vai passando, vão surgindo novos desafios sempre, né? E a gente ficar parado não é uma opção. Então, a gente, né, eu particularmente fui amadurecendo, me aprofundando muito na parte, tentando me aprofundar muito na parte técnica, né, na área de suprimentos mesmo, e também junto tentando construir uma visão holística do negócio por si só. Então, tudo que eu pude fazer, né, que tive oportunidade, que bateu na minha porta, efetivamente eu fiz, né? Então, eu sou formada em administração, tenho tecnólogo em processos gerenciais, e ao longo desses anos sempre fui fazendo, né, cursos específicos, né, de formação de gestão em compras, por exemplo, e também sempre participando de eventos, de feiras específicas para compras, que não são muitas, né, não tem, mas também
num geral, né? Assim, entendendo muito mais sobre o nosso produto que a gente trabalha hoje, né, dentro de gráfica, e sobre esse segmento, e também com relação ao mercado, né, para conseguir construir uma visão mais geral também, para conseguir performar melhor dentro do setor, né? Legal. Ana, você citou que entrou muito jovem na empresa. Por acaso, era desses programas de jovem aprendiz? Sim, exato. Eu entrei como jovem aprendiz, né? Foi onde eu comecei ali, né? Trabalhando 4 horas por dia, fazia o que dava, né? Não dava para fazer tudo nesse tempo. E aí, com um ano, né? Eu fui efetivada. Foi antes do contrato acabar. Com esse contrato de jovem aprendiz, ele era um pouco mais longo, né? De 18 meses. Mas acabei sendo efetivada antes desse período, né, já para seguir ali fui contratada daí, né, na empresa formalmente. Nossa, que legal isso, Ana. Vai ter um mês, eu não me recordo agora para quando que vai. É maio, Maio, isso, maio, maio. né, Robert? A gente vai falar de RH, empregabilidade, seleção. E é interessante ver isso porque remete ao tema, né? A gente vai entrar muito nessa temática aí. E, poxa, isso é muito legal, você está de parabéns. É bacana, você e a empresa também, por dar Exato. oportunidade, né? Por Uhum. buscar as pessoas no mercado. Pô, bacana, Só, gostei. só pegando o gancho aí, já que você deu um pequeno spoiler, vamos dar um spoiler maior, né? No próximo mês, a nossa temática vai ser sobre formação profissional. Estaremos conversando com professores do Senai, enfim, né? Não precisa dar Olha um só. spoiler tão grande aqui assim, mas enfim, vai Tá ser sobre bom, tá formação bom. profissional, está conversando com áreas que formam, né? Formam e capacitam já as pessoas que estão no mercado. E no mês seguinte, maio, o tema vai ser recrutamento e seleção, e é isso. Vamos falar ali como elaborar um bom currículo, comportar uma primeira entrevista, o que é o processo de onboard, e entre outras coisas, vamos conversar com pessoas de RH, pessoas que cuidam ali de uma área de trainee, uma área de contratação, enfim. Então, dando um spoiler nos próximos 2 meses aí, vem de encontro que o Robson Legal. comentou, né? Você entrou como aprendiz e dá para frente a gente vai estar abordando bastante isso também. Uhum. Não, legal. Eu acho que é muito importante essa questão, porque entrando jovem numa empresa, a gente consegue, né, se a empresa tiver sabedoria e conseguir lidar com isso de uma forma certa, né, consegue acabar moldando essa pessoa com a cultura, os padrões da empresa e motivando ela muito mais, né? Então, acho que os resultados são super legais, isso faz toda a diferença, né? A formação dentro da empresa, ela tem uma importância, uma relevância que é difícil a gente mensurar, né? É algo que, assim, principalmente ali na Printbag, a gente sempre é incentivado, né, a alinhar as hard skills com as soft skills. Então, eu sou incentivado o tempo todo a me motivar, a crescer, a me especializar, mas isso também depende de mim, né? Então, juntando as duas coisas, assim, o resultado é só bola para frente, né? Ô, Ana, durante a tua trajetória na Printbag, com certeza já passou por muitos desafios, né? Tu tá na área de compras praticamente desde o início, mas, pô, compras mudou pra caramba. Eu acho que é a melhor pessoa para falar isso, né? Essa é uma visão de quem tá de fora. Compras mudou pra caramba. E eu acredito, principalmente aí durante os últimos anos, que tivemos uma pandemia, ainda estamos na pandemia, mas eu digo ali no ápice, quando tudo fechou, faltando matéria-prima, entre outras coisas, hoje tem bastante coisa aí normalizada, a maioria, né, eu diria. Como é que foi nesse momento? Logo depois também guerra, que afetou muitas coisas, enfim. Como é que foi esse momento, os desafios encontrados, parte estratégica, planejamento, enfim, né? Quais foram os desafios que você encontrou ao longo da sua trajetória e especificamente esse mais recente, né? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós também. Sim, essa questão dos desafios, né, principalmente na área de compras, e essas paradas que existem, né, e acabam afetando a cadeia de fornecimento, eles eles afetam de uma maneira assim indescritível, né? A gente sente isso de uma forma bem brusca. Então, assim, é realmente desafiador, mas a gente entende que existem esses desafios, né? A gente conhece que desafio é uma realidade. Vai mudar o tipo de desafio, mas vira e mexe vai acontecer Vai algum acontecer. outro, né? Exato. Uhum. Então, assim, a gente conhecendo que isso é uma realidade, eu, pelo menos particularmente, tento trabalhar da melhor forma possível para que isso
os impactos disso sejam o menor possível, né? Então, dentro da empresa, particularmente, a gente tem uma integração muito boa com todas as áreas, de conseguir conhecer as particularidades de cada uma delas e conseguir conhecer as forças e dar foco nesse sentido, de conseguir se antecipar aos problemas, né? Então, a gente traça ações, traça objetivos, tem métodos concretos, para que quando isso acontecer, a gente já esteja preparado e que isso não afete efetivamente o meu cliente ou o meu processo produtivo. Ou se afetar, que afete da menor forma possível, né? Então, existem ferramentas e existem técnicas que dá para a gente utilizar nesses tempos de percursos, né, assim, de percalços que tem dentro da indústria mesmo, e de negócios no geral, que nos ajudam e facilitam muito, né, para resolver a situação e conseguir entregar da mesma forma que não tivessem esses desafios, né? E utilizar isso justamente para conseguir aprender e crescer cada vez mais. Então, a gente vai sempre elevando o nosso nível de entrega, né, de serviço. Então, com esses percalços todos que acontecem, a gente sofre, a gente sente, a gente com certeza tem que trabalhar muito mais, né? Não adianta só ficar aceitando essa opção, mas a gente faz acontecer, né? A gente tem essas duas opções. A gente tem a opção de aceitar, colocar a culpa nas eventualidades da vida, ou a gente tem a opção de fazer acontecer. E para fazer acontecer, a gente não faz sozinho. Então, existem, e não faz, né, só da nossa mente, existem métodos para a gente conseguir resolver a situação e sair da melhor forma possível. Boa, você comentou aí de duas situações. Vocês culpar os outros, né? Culpar o governo, culpar o clima, culpar o mundo, que seja, ou ser protagonista, né? No caso da equipe, aí vocês serem os protagonistas e fazerem acontecer. Tu comentou um negócio que chamou a minha atenção no sentido de que dos desafios encontrados. Eu já falei aqui em outras situações que a maioria dos nossos dias, se não todos, temos problemas. Literalmente temos problemas. Dos mais variados em níveis diferentes, tá? E cada um dentro da sua realidade ali. Mas temos problemas. O que vai ser o game changer é como você reage a esse problema. Né? Tem pessoa que sente o problema e ela simplesmente se entrega. Não faz nada. É o que você falou, vai ficar culpando. Culpa o vizinho, culpa o Estado, culpa o presidente, culpa quem for. Enfim. Tem outras pessoas que vai sentir, é natural, somos emotivos, sentimos mesmo, mas reage. Pô, peraí, não é assim. Depende de mim, deixa eu fazer acontecer então. Não vou ficar sentado aqui esperando, né? Uhum. Então, é isso, né? Nossos dias têm muitos problemas, muito depende de como a gente reage. E só reforçando a pergunta, Ana, em cima do que tu respondeu, quando aconteceu a pandemia, toda essa situação, às vezes, de possibilidade de faltar materiais e tal, foi criado algum comitê ali de emergência? Foi abordado um planejamento diferenciadão do que vocês normalmente têm? Enfim, teve alguma coisa ali que acabou afetando a cadeia da print bag? Se teve, como é que foi contornado, revertido? Tu pode compartilhar isso com a gente? Sim. Uhum. Não, com certeza, né, Robert? Eu acho que todo mundo, assim, sentiu e teve que fazer alguma coisa, né? Eu acho que quem sentiu e achou que não tinha que fazer nada, provavelmente não está mais entre nós, né? Porque não tinha como sobreviver se não existisse um comitê, né? Se não existisse situações, se mudasse a situação para entender a nova realidade que estava acontecendo no momento. Então, era algo que a gente não previa, não tinha nem ideia que poderia acontecer, mas as ações tomadas foram muito rápidas, né? Então, a gente teve foi influenciado de diversas maneiras, né? Com um cliente, com certeza, nas vendas especificamente, e aí a gente sempre tenta fazer o processo inverso, né? Tá, ok, não estamos vendendo nesse momento, o que a gente pode fazer? Então, foram tomadas diversas ações imediatamente, né, junto com direção, estratégia e todos os pares, né, dentro da organização, para conseguir reverter a situação da melhor forma possível. Então, cada um olhou para dentro da sua área e viu o que poderia fazer e trabalhou em conjunto isso, né? Então, teve que ser feito, senão a gente não sairia daquela situação. Não tem como não fazer isso, né? Não é verdade. Uhum. Não. Ana, tem uma coisa que é curiosa, que é o seguinte: independente de crise sanitária, guerra e tudo mais, você está longe dos grandes fornecedores, certo? Você está em Santa Catarina,
você está distante, você não tem uma fábrica de papel ou uma fábrica de tinta aí do teu lado, ou num raio de, sei lá, 100, 200 quilômetros. E a tua fábrica é enorme, vocês trabalham 3 turnos. Não, eu não sei quantos funcionários tem, deve ser um monte. Quer dizer, deve ser, é um monte. Enfim. Sim. Eu queria que você falasse como que é você abastecer uma fábrica toda. Pô, você tem que comprar desde o papel da produção em si até o guardanapo, né? O pessoal limpa a boca. Então, como que é essa realidade para quem está longe? Você tem que Uhum. se programar muito. é, Você consegue dar conta de urgências? Como que é essa? Deve ser um dia de louco, tem, né? Diz que comprador é, né? Meio louco mesmo. Não, não, não discordo, não. Às vezes a gente tá passando assim, né? Cabelo todo bagunçado, aquela cara de desespero, né? O pessoal pergunta, chega a perguntar, e aí, tudo bem? Né? Então, sim, é bem desafiador. Então, acho que são 2 pontos, né, que tu pergunta, Robson. O primeiro é a questão de estar longe, né, de São Paulo, onde tudo acontece. Então, sim, a gente, como eu comentei um pouco dos desafios, né, a gente conhece essa particularidade da empresa, né, que a gente realmente está longe, não tem o que fazer para mudar isso. Então, a gente trabalha assim com uma programação e mesmo estando perto, esse ponto de programação é muito relevante, tem que acontecer. Não preciso fazer uma programação muito antecipada, eu só preciso fazer uma programação e seguir ela. Então, a gente trabalha com uma programação, como eu disse, nosso time é muito integrado com todas as áreas, então a gente sempre sabe, né, o passo a passo, que hora que a mercadoria tem que estar aqui, que dia que tem que estar, e a gente trabalha fazendo a conta, né, de trás para frente. Beleza, eu conheço quando eu preciso receber. Agora eu preciso trabalhar para fazer com que isso chegue aqui no dia que eu preciso e, né, com o menor custo possível, enfim, nas melhores estratégias possíveis. E a gente vai trabalhar em conjunto com relação a isso. Com relação, agora voltando um pouquinho na pergunta ali de lidar com compras de uma empresa que roda 3 turnos, né? Às vezes roda mais, né? O 12 por 36 está aí, então não para. Então, assim, nessa parte, assim, eu acho que dá para a gente separar em três pilares, eu diria. Primeiro, tem que ter consciência de todos os SKUs que tu trabalha. Então, são realmente diversos. Então, tu tem que conseguir entender um pouquinho de cada um deles. Claro que as suas matérias-primas, os seus insumos principais, a gente precisa ter uma noção muito maior. Precisa, né, tentar se especializar nisso, entender mais, entender os seus contratipos, saber do que é feito, conhecer, ver a peça. Então, isso a gente tem que ter despender uma atenção muito maior para esses itens. Mas a gente também cuida de assuntos variados, né? Tem que saber qual que é a grama que coloca no jardim, tem que saber fazer onde que eu faço uma cópia de chave, onde que eu compro um móvel, um EPI. Eu preciso entender do tecido para fazer um uniforme para a empresa. Então, ter a consciência de que a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa já é um passo super importante, né? Focar realmente no que é a tua operação, que é a tua fabricação, mas entender que tu vai ter outras coisas para fazer no decorrer do teu dia que vai acontecer e isso a única certeza, né? Então tem infinidades de assuntos extras que tu vai ter que dar conta. Então ter consciência já é um assunto, já é muito importante, já é algo que ajuda bastante. Outro ponto que eu vejo para mim assim é a organização. Então, primeiro eu sei ali todos os itens, né? Eu tenho a consciência de que eu tenho milhares de assuntos aleatórios, né? A gente brinca, né? Assuntos aleatórios. E depois é necessário saber tudo que você vai comprar. E eu só queria fazer um adendo aqui. Quando eu falo comprar, não é só ir lá e emitir um pedido de compras, né? Se fosse para isso, o nosso software faria, o sistema faria. Mas o comprar é conseguir prospectar o fornecedor, atender ele, conseguir saber
homologar os seus itens, né? Entender os itens que a gente está fazendo, depois partir para a negociação comercial, conseguir fazer as análises das condições, né? Acompanhar realmente todas as datas de entrega, junto com a programação, está atrasado, não está atrasado, mudou a programação, posterga. Então, ter esse acompanhamento bem tabulado é super importante. Depois que recebeu isso, acompanhar sempre a qualidade, né? Mesmo homologando previamente, depois quando a gente recebe também precisa ter uma constância, né? Uma continuidade no fornecimento. Então, o comprar aqui é bem complexo, né? Então, ter um método e um sistema que te mostre isso já vai facilitar, porque ele vai conseguir te elencar todas essas demandas. E tu tendo essas demandas elencadas, a parte de separar ali, por exemplo, né, hoje nós somos uma equipe de 5 pessoas, então eu tendo todas essas tabulações, conhecendo quais os itens eu preciso comprar, tendo essa consciência, eu consigo separar o que cada um vai fazer, o que cada um vai se preocupar, quem vai despender maior atenção em quê. Então, tendo isso, as pessoas conseguem se especializar muito mais nos itens que elas estão fazendo e conseguir acompanhar todo o fluxo do processo, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, e você precisa se organizar, né? Então, esse é um ponto para mim que não tem discussão, né? E no compras faz toda a diferença. Porque se a gente se desorganiza, né, vai recebendo as demandas e só recebendo, daqui a um pouco a gente não dá mais conta. Então, isso já puxando então para o terceiro ponto, que é um ponto que a gente, eu particularmente bato muito nessa tecla, né? E como cultura de empresa posso afirmar que também é conseguir alinhar as expectativas, né, de recebimento. Porque quando você trabalha no compras, tudo é urgente, tudo é para ontem, o pessoal, né, não, quem berra mais é quem leva, e tá todo mundo berrando o dia inteiro. Então a gente, o compras precisa ter essa expertise de conseguir entender, saber ouvir e dar prioridade àquilo que realmente é prioridade. E não é só, né, quem berra mais, eu vou escutar aquela pessoa. Não, eu preciso trabalhar com dados, né? Eu preciso ter informação. Então, eu tendo uma informação correta, eu vou ter uma decisão correta. Agora, quando eu não tenho uma informação correta, provavelmente a minha decisão vai ser incorreta e ela provavelmente vai custar mais caro, inclusive. Então, precisa ter essa expertise de conseguir saber alinhar a expectativa do meu cliente, e não só o meu cliente na ponta final. Meu cliente como compras, todos os meus processos antes e os processos depois. Então, faz sentido receber antes, sendo que, por exemplo, alguém berrando, mas não vai entrar na programação naquele dia? Então, não preciso trazer aquele insumo, gastar mais frete, porque não vai entrar na programação. Ou, de repente, né, dá para entrar na programação, mas daí vai bater em outra tecla, o cliente nem precisa para agora. Então, assim, são diversas ações que a gente precisa parar antes de resolver e tentar entender a história, né, o contexto. E conseguir, com isso, tomar a decisão mais assertiva e administrar essas informações para os seus próximos passos. Então, essa parte ali de saber alinhar as expectativas, para mim, ela é indiscutível, né? Ter uma informação com qualidade também faz toda a diferença, né? Não adianta eu ter uma informação, beleza, eu tenho informação, mas é uma informação que não é relevante, uma informação que não precisa, ou que eu não vou saber trabalhar com ela. Então, não adianta também. Ou seja, conhecer bem os seus SKUs, ter a Uhum. consciência e elemento de expectativa. São os 3 pilares. Só a nível de Exato. curiosidade, Ana, nós não combinamos nada aqui. Se cabeça não souber, não tem problema, mas só uma base. Tem ideia quantos SKUs a Printbag tem ali cadastrado, que você compra ativamente? Que a gente compra, assim, tá em torno de uns 6 mil. 6 mil SKUs? Caramba! E São, tudo isso, né? Tem que ter um sistema muito bom, né? Um gerenciamento de estoque muito bom, de sim. alinhar ali o seu estoque mínimo com o tempo de lead time do seu fornecedor para entregar, é o que você falou, para não deixar muito produto parado, para você não pagar frete de, entre aspas, desnecessário, que tudo vai chegar, você não vai usar, vai ficar parado, que seja. Isso mostra a importância de uma gestão, né? Não só a gestão de compras, estoque em todos os departamentos, mas a integração que você reforçou aí algumas vezes ao longo do Exato. nosso bate-papo. É o É que a gente super comenta, necessário. né? Exato, é o que a gente comenta sempre, que não adianta cada um fazer a sua parte e no final não dá em resultado nenhum. Então, essa É. integração é indispensável, tem que acontecer. Não, tem. Infelizmente ainda acontece em algumas empresas, empresas que
de menor porte, vamos dizer assim, né? Que não tem tanta tecnologia, que a tecnologia te impulsiona, né? A tecnologia te traz benefícios pra caramba. E tem muito essa mentalidade, às vezes, por uma cultura fraca mesmo, né? Cada um faz o seu ali, eu fiz o meu, ele que se vire lá. Existe isso, essa é uma real, não só no nosso mercado Existe. agrário, mas em muitos lugares. Né? Mas quando você tem essa integração e interação, cara, vocês estão caminhando para o mesmo lado, cara. Não tem por que você ir para um lado, o outro ir para o outro, a empresa é a mesma. Todo mundo trabalha Uhum. ali, tira o seu sustento dali, enfim, né? Quer prosperar e seguir o propósito ali. Então, isso daí é fundamental em qualquer empresa, em qualquer time, enfim. Exato. Ô, Ana, tu começou bem novinha, né? Como aprendiz, já tem essa bagagem, essa experiência em compras, numa empresa, o Robson falou um monte aí, eu também não tenho ideia, mas eu sei que é uma empresa grande. Se tu pudesse dar algumas dicas para quem está iniciando, não só na área agrária, mas na área profissional como um todo, né? Quais são essas dicas que você pode nos passar, enfim, de estudos, de Sim. comportamento, entre outras coisas? Uhum. O que eu penso assim, o principal ponto é a questão do estudo mesmo, né? E um estudo em várias partes, né? O estudo acadêmico, tu entender um pouquinho mais da teoria, né? O que a teoria traz sobre o assunto, a área que tu está inserida, ou que tu quer entrar. Então, isso acho que ajuda bastante. Nem sempre é o que acontece na realidade, mas ajuda, né? Te dá uma base, né? A construir uma base. Então, faz sentido a parte também mais técnica, né? Então, a gente, como gráfica, precisa realmente tentar entender um pouco mais tecnicamente de todos né, de todos os insumos, ou de tudo que tu compra, ou, né, dependendo da área que tu tiver, daquilo que tu vai tratar, se eu vou vender, se eu vou, né, enfim, eu preciso entender daquilo que eu vou manusear. Então, essa parte também eu acho que considero importantíssima. E também, assim, é um estudo de mundo, sabe? Eu diria, assim, é, precisa a gente tentar construir uma bagagem. Não é fácil, não é fácil construir, mas a gente precisa ter esse estudo de entender um pouquinho mais de política, de negócios, de geografia, de estudos gerais, assim, para conseguir, né, no fim, te dar mais, conseguir alcançar mais resultados com essas informações, né, conseguir trabalhar com isso, e vai ser para tua vida toda. Então, de repente, tu vai trocar de área, tu vai subir de cargo, tu vai, né, vai trocar esses estudos, eles vão estar presentes ainda na tua jornada, né? E como não é fácil construir isso. Então, eu penso, até estava comentando um pouco com o Robson antes, né? Então, eu penso que ajuda muito que a tua própria, onde tu está inserido no mercado de trabalho ali, já é uma academia muito forte. Então, tirar os proveitos disso dentro da tua organização, dentro da empresa, assim, é o mínimo que tu pode fazer. Então, estava comentando com o Robson, né, o TBC, né, tira a bunda da cadeira. Cara, levanta, vai ver, vai conversar com alguém, vai resolver um problema, né? A gente sabe que agora tá tudo muito home office, né? E que é um pouco mais complicado, mas tu tá dentro de uma empresa, tu tem a oportunidade de ir lá todos os dias ou ir às vezes, cara, vai, levanta, troca uma ideia com alguém, vai lá falar com a coleguinha, né? Resolver um problema cara a cara. Às vezes, o problema poderia ser de repente resolvido de outra forma, mas no meio do caminho, enquanto tu tava indo lá, tu parou no meio do caminho ali e viu alguma coisa interessante que tu vai querer se aprofundar, entender um pouco mais. Então, isso é assim extremamente importante. E com certeza, falando especificamente de gráfica, né? Cara, vai para o chão de gráfica, entende, passa um dia em cada máquina, um dia em cada processo. Isso no final te dá realmente skills muito importantes para tu conseguir continuar na tua carreira, pessoalmente, profissionalmente. Isso só vai te trazer benefícios, né? Acho que isso não tem discussão de que teria que fazer, né? A gente sabe que eu, particularmente também, estando dentro de um setor de compras, é complicado, porque, né, tu tem uma demanda muito alta todos os dias, mas tem que fazer, porque às vezes tu perde um tempo que, na verdade, tu está fazendo um investimento, né? Às vezes tu tá com uma dificuldade de comprar um item lá e tu não acha fornecedor e não sei o quê, e aí que tu vai dar um pulo na gráfica, tu vê que, pô, isso podia ser feito de outro jeito, né? Esse produto nem é tão complicado assim, eu consigo de outra forma. Então, às vezes é realmente tu colocar tempo, focar e a tua energia estando pessoalmente, tentando entender um pouco mais, né? Sair da tua zona de conforto ali e buscar, né?
outro ponto que a gente até comentou ali, né, Robert, que até você falou ali, que é o de ser protagonista. Isso acho que faz todo sentido, assim, né? Para mim mesmo, assim, a gente sabe que também é difícil, né? Nem sempre a gente consegue, mas quando a gente se coloca na frente de uma situação, a gente precisa tentar resolver ela. A gente não pode ficar dando peso ou, né, pouco peso ou nenhum peso. A gente tem que dar nada de peso para as coisas que não fazem sentido, para as coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Ok, às vezes tu se incomoda, acha chato aquela situação, né? Poxa, culpabiliza alguém e às vezes tu fica focando tua energia, despendendo energia nisso, ao invés de focar toda a tua energia em ações que façam tu resolver o problema, se antecipar a eles, propor soluções. Então, canalizar o teu tempo e a tua energia para as coisas que façam sentido, que vão te trazer um resultado lá na frente, é muito melhor do que ficar, né, de picuinha e, né, reclamando o dia inteiro. Então, acho que esses são os pontos, assim, indispensáveis para quem está começando e para quem já está há muito tempo, sabe? Às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas porque está dando tempo e relevância para algumas que não fazem sentido a gente dar. Acho que era isso. Não, muito bom. Tu comentou uma parte aí de home office, vai lá no escritório e tal. Nós já abordamos aqui, né, algumas vezes comentamos, né, na verdade, que dependendo muito do modelo de empresa e a maturidade dessa empresa, eu acho que faz todo sentido você ter um sistema híbrido, né, vamos dizer assim, home office e dentro da empresa. Até para atrair e reter novos talentos que a geração nova está aí, eles buscam isso, é a nova realidade, não dá para brigar contra isso, né? Mas eu concordo no sentido de que você tem que ter o contato, cara. Imagina uma pessoa nova que entrou na empresa, ela já vai ficar direto de home office, cara, não absorveu a cultura da empresa, não interagiu com ninguém. Ela não teve a oportunidade, um exemplo, entra ali uma pessoa que vai trabalhar junto com a Ana, só que ela vai fazer home office. Ela não vai ter oportunidade de ficar junto com a Ana para ver como que a Ana negocia com o fornecedor, como que aborda, como que ela aborda algum problema, porque ela acaba, essa pessoa nova, olhando, estando próximo de pessoas mais seniors, vamos dizer assim, que tem mais tempo, tem mais bagagem, mais experiência, ela aprende. E de home office ela não vai aprender. Literalmente não vai aprender. Então eu sou totalmente favorável, sim, às pessoas dentro do escritório. E, de novo, dependendo da maturidade, quando eu falo maturidade, uma empresa nova, já vai colocar todo mundo no home office, cara, você está pedindo para se lascar. Você tem cultura zero e está cada um longe da empresa. Então, dependendo da maturidade da empresa e o tipo de negócio, nem todo negócio é possível fazer home office, eu sou super favorável ao sistema híbrido. E outra coisa, né? Você falou, pô, é difícil ser protagonista. É difícil, é claro que é difícil. Mas normalmente você tem um grau por isso que não é todo mundo que é. Exato! E a vida, né, assim, quanto maior para muitas coisas, né? Quanto maior é o grau de dificuldade, maior é a recompensa também. Maior é a vitória ali, maior é o retorno. Né? Você quer pegar atalho? Você vai pegar o atalho, você vai levar bem ali naquele momento, mas a longo prazo esquece, você não tem vida longa, né? E eu acredito que sim, essa questão de protagonismo aí são poucas pessoas, justamente porque dói, justamente que machuca. Não vou entrar no mérito aqui de política, né? Mas está extremamente polarizado o nosso país. Eu vou falar, eu quero que se lasque quem está lá. Não importa quem está lá, eu vou crescer profissionalmente, pessoalmente. Não é eles que vão ditar o meu crescimento, não é eles que vão ditar o meu futuro. Então é isso, é você fazer aquilo que você tem que fazer sem esperar nada do Estado, sem esperar nada do seu político, enfim. É você fazer as coisas acontecerem. Isso é ser protagonista. Exato, Que com legal, certeza, né? que legal. Ana, tem uma coisa que eu queria ouvir a tua opinião a respeito de qualificação de fornecedor. No mês passado, nós tivemos o mês de fevereiro, a temática foi de vendas. Esse mês inteiro está sendo de compra. E, por incrível que pareça, eu não vou entrar em detalhes, viu, Robert? Mas uma pessoa nos acessou por uma rede social, é, pedindo para fazer um contato com uma compradora que foi entrevistada e tal. Eu queria de você, o que você julga ser relevante para um fornecedor? Como que a melhor forma, assim, do cara te abordar, do cara oferecer o que ele tem como produto ou serviço, qual o nível de compromisso que você precisa dele,
o que que é valor para o cara se qualificar para ser teu fornecedor? Uhum. Eu acho que sim, tem alguns princípios básicos, né, que a gente tem que seguir, assim. Particularmente, a gente procura fazer negócios com empresas que querem negócios a longo prazo, é, evitando compras spots, né, fazendo um negócio ali só dessa vez e pronto, acabou. Porque às vezes acontece, né, a gente vê fornecedores, infelizmente ainda vê que, poxa, briga tanto para entrar dentro da empresa, faz umas condições extraordinárias, te apresenta o melhor cenário do mundo, e aí um mês depois, ou às vezes nem chega um mês, no próximo pedido, já cai por terra tudo que tinha acontecido, né? Tudo que tinha negociado. Então a gente procura sempre fazer negócios pensando mais a longo prazo, né? Isso acho que é indispensável, não adianta tu querer entrar a qualquer custo no teu cliente e depois não conseguir manter isso, né? A gente sempre fala, a primeira venda é fácil fazer. Agora, manter vendendo, aí que complica um pouquinho, né? Então, eu acho que isso é super necessário, assim, e já entra também na questão de políticas de negociação também muito claras e muito específicas, assim, do dia a dia, porque no cenário que a gente está hoje, a gente não consegue fazer o preço do dia no nosso contexto, né? Não só no cenário de hoje, mas assim, estando em uma indústria, não só gráfica, a gente não consegue considerar vender para o meu cliente preço do dia. Né? Existe uma constância de fornecimento, de entregas a longo prazo. Então, da mesma forma, eu tenho que comprar desse jeito. Então, eu vou considerar a constância nas entregas, né, de uma política de negociação que valha mais tempo, que faça mais sentido a longo prazo, e também a questão da constância no sentido de entregas, né? Tanto de cumprimento de prazos de entrega, cumprir aquilo que foi acordado, né? Então, do prazo de entrega, da qualidade, se foi acordado algo, o mínimo que a gente espera, estando desse lado da mesa, é que seja cumprido aquilo. E ainda assim acontece, né? Assim isso não estou falando de problemas pontuais que acontecem, né? Acontece, né? Atrasou um pedido, sei lá, beleza. Às vezes acontece realmente e a gente procura entender isso quando acontece e quando a gente tem uma parceria com o fornecedor. Agora, o que chateia e o que não dá para acontecer e que leva, né, ponto depois na mesa de negociação que a gente vai levar em consideração é um fornecedor que não está nem aí para isso, né? Então, assim, né, é muito fácil, às vezes o vendedor fala, mas eu estou contigo, não sei o que lá, o problema é da fábrica. Cara, o problema é teu também, entendeu? Tu tá representando a fábrica nesse momento. Total. Então, né, não tem, assim, e ainda bem que tem coragem de vir com essa desculpa, sabe? Assim, não cola. Então, assim, a gente tem essa preocupação e, assim, essa questão da qualidade também, ela é bem um ponto que precisa ser muito levado em consideração. Tem muitos fornecedores, não nossos, claro, mas existem muitos fornecedores que não se preocupam com o meu cliente final. Eles falam, tá, mas eu te entreguei certo, eu te entreguei no prazo, eu atendi todos os requisitos, mas às vezes acontece de não atender o meu cliente final. Ou, né, assim, por diversos motivos, não alinhou a expectativa, não entendeu o projeto desde o início, e aí tem fornecedores que não se preocupam, né, acham que eu, Ana, sou o cliente final dele e tá tudo bem, e a operação acaba ali. E a gente dá muita relevância, muito ponto e leva em consideração na escolha dos fornecedores aqueles que entendem que o meu cliente também é cliente dele. E não para por aí, né? Não é faturou a nota e o problema e a compra e a venda está feita e está tudo resolvido, né? Existe todo um processo depois disso, né? E que, de novo, atendendo tudo isso, volta a ter uma segunda, uma terceira, uma quarta venda. Então, isso, assim, é indiscutível e a gente precisa considerar efetivamente esse ponto, né? Não, total. A venda ela não termina quando a empresa emite a nota fiscal, né? Vai muito além disso. Exato. Uhum. Só explorando um pouquinho o que o Robson comentou, e se a pessoa estiver nos assistindo, não leve a mal, por favor, aceite como dicas, né? Estamos aqui para contribuir, estamos aqui para Exato. ajudar a nossa comunidade, né? Sim. A pessoa ela pediu para o Robson, né? Pô, o que essa empresa faz? Ela faz isso, ela faz aquilo. Cara, tem um Google da vida para você ver qual que é o segmento dessa empresa atua, tem um LinkedIn.
pô, vê se você passa o contato dessa pessoa para mim. Na Olha, descrição do vídeo, a gente marcou a pessoa, é só entrar na rede social dela, vou é tentar só ter um abordar ela pouquinho de diretamente, se for o vontade, caso. né? Liga, pô, foi citado o nome da empresa, tinha o nome da pessoa, na pior das hipóteses, ela liga lá e fala, posso falar com a, não sei o nome aqui, posso falar com a fulano, com o fulano, né? Sim, Pô, vi nosso episódio, não sei o quê, eu vi aqui que vocês atuam nesse segmento, eu tenho um produto aqui, eu já atendo um outro de um mesmo player seu, tal, pô, posso mandar me apresentar? Se prepara para abordar, né? Pesquisa sobre a sim, empresa. Então, se a pessoa estiver assistindo, aceite isso como dicas, né? Não adianta você exato. sair fazendo 20, 30, 40 ligações no dia sem você estar minimamente qualificando esses contatos, saber o que eles fazem. Uhum. Você vai ligar, você não vai saber o que você vai... Ou você vai oferecer seus produtos, mas nem sabe se a pessoa usa, pô. Você vai Usa, oferecer para quê? Uhum, Não não, sabe qual que é exato, o né? segmento. Sim, o cúmulo do, né, aproveitar, deixa aí, o cúmulo que tem, que um fornecedor pode fazer é chegar, aí ele me liga, aí, beleza, parei tudo que eu tô fazendo, atendi, né, tá ok, sendo, né, dou atenção para aquela pessoa, e aí a pessoa pede assim, me passa teu e-mail, aí eu vou passar meu e-mail, aí a pessoa pede para eu soletrar o nome da empresa. Pô, Jura? Você tá me tá ligando, querendo você quer me vender vender um aqui. produto e Exato, você não sabe o nome da minha empresa, sabe? exato. Assim, Pois é. Então, olha, né, são é só esses uma coisa tipos de tão coisa, simples. Ana. São esses tipos de coisa. Hoje, se o profissional ligar para uma empresa sem saber a pessoa que ela vai falar, sem saber o que essa empresa faz, produz, o que usa dentro do portfólio que ele tem ali para É, oferecer e oferecer algo que Sim. realmente venha de conta para resolver um problema, para trazer uma solução, para trazer uma melhoria, que você tá perdendo tempo, você tá queimando ligação à toa aí sem. Hoje tem tantas ferramentas, você tem, enfim, né? Google da vida, você tem um LinkedIn da vida, você tem tantas outras ferramentas para você se preparar para fazer uma melhor abordagem. Então, sair ligando assim, não, enfim, é tem um perder tempo. monte, Aí fala, pô, né? fiz 50 ligações e não consegui nenhuma reunião. Claro, pô, você não está qualificando nada as suas reuniões, as suas ligações, você quer o quê? Não vai conseguir nenhuma mesmo. Uhum. Não é, Rafa? Oh, essa foi de doer. Solete o nome da tua empresa. Caramba, Complicado. você tá na frente. O Joga no engraçado, Google, cara. é, Pesquisa. é Sim. engraçado. Aconteceu comigo uma vez o contrário, né? Tem uma cliente que é um grande grupo educacional e eu vendo licença de software para eles. E estava perto do vencimento. E aí eu liguei para ela, falei assim, olha, daqui X tempo, as suas tantas licenças de tal treco lá, Adobe, vão vencer. E a gente precisa renovar. Ela falou, como é que você sabe disso? Como que você sabe? Eu não sei. Eu sei porque eu te vendi. E eu sei quando é que Sim. vence. Então eu te aviso com antecedência de 50, 40 e 30 dias. Mas você não podia fazer isso. E a LGPD? Eu falei, não, eu te vendi, eu tenho que saber, é minha obrigação. Sim. LGPD é boa. Enfim. É. Ana, valeu demais, tá? Obrigado pelo papo, pelo seu tempo. Se quiser comentar mais alguma coisa, dar alguma. Enfim, qualquer coisa, fique à vontade, tá? Mas desde já estou agradecendo pelo seu tempo. Foi bom demais, muito obrigado novamente. E, Robson, a Ana tá o que agora? Fala aí. Tá carimbada na comunidade do É Printcast. isso aí. Tá recebendo Olha só. nosso carimbão aí. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Ana, a primeira catarinense raiz a participar aqui do nosso episódio. No mês que foi teve a semana, o dia, né, da mulher, um mês, enfim, comemorativo, aniversário do Printcast. Valeu demais, Ana. Obrigado. Sim. Não. Legal, né? Agora eu vou usar o carimbo para pedir aumento pro chefe, né? Eu acho Vambora! que ele deve estar Será que ele tá até assistindo assistindo? aí. Vamos mandar uma mensagem? Eu acho que não precisa nem mandar mensagem, ele já está vendo, ele pode até falar se vai ou não vai, Olha porque só. nós fizemos o mês passado foi sobre vendas, e o temático fizemos com um profissional da Pentbag, foi o Anjo, Sim. É, e ele estava on, o chefe Olha estava só. on, então, de repente Vamos aqui esperar, complica, então. né? é. Sim. Nossa, legal demais. Ana, brigadíssimo. Eu tô surpreso. Olha, você entrou guriazinha, jovem aprendiz. Hoje você supervisiona um departamento com mais 5 pessoas para prover uma fábrica que não para. Eu fui uma semana antes da pandemia, eu estava na Printbag dando treinamento. Era de manhã,
de tarde e de noite. Eu só ia pro hotel para dormir um pouquinho, para acordar arrebentado. E depois de uma semana eu fiquei pensando, caramba, caras não param. É alucinante. Ô, Robson, Uhum. 3 ou 4 turnos, né, que tem o modelo 1236 que ela abordou. Se não me falha a memória, 6.000 SKUs. É isso que você Então, falou? Foi, né? 6.000 SKUs. é. É, Não, Uma equipe, enfim. eu, eu até retiro o que eu falei, que era desde o papel de impressão até o papel guardanapo de. Retiro, que 6.000 SKUs está anos-luz para frente, mas olha, sim, legal demais, Ana. Eu agradeço o seu tempo. Eu te dou os parabéns, porque realmente você tem uma trajetória fera, exemplar. Dou parabéns também para a Printbag por identificar as tuas forças e te reter numa área tão estratégica, né? Tá todo mundo aí sim. de parabéns. Demorou um pouquinho, a gente marcou, remarcou e tal, mas foi ótimo. Ó, Faz gostei parte. demais. Muito bom. Ah, que bom, né? Bom saber que vocês gostaram, assim, eu acho que realmente vamos tirar um proveito muito grande disso, né? Todos os podcasts estão sendo muito legais, conseguir conhecer a vivência das pessoas, né? Muito mais do que só a teoria diz ou o que o LinkedIn diz, conhecer realmente e, assim, realmente eu agradeço de novo, né, a oportunidade, estou realmente muito grata por estar participando. E se tiverem, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar também, agora já estou vendo que vou receber bastante ligação e as pessoas vão saber soletrar o nome da empresa. Então, assim, estou esperando, né? Vamos prospectar mais fornecedor. Então, acho que foi uma conversa bem legal mesmo. Agradeço vocês. Legal. Valeu, Ana. Obrigado. O contato da Ana, inclusive, aí, rede social, tá na descrição, né, Robson? É Para isso pessoas aí. que não a conhecem, enfim, tá ali fazendo networking. E só para finalizar, a temática de compras segue ao longo do mês. Semana que vem aí tem um quadro Apresenta o Meu Amigo, onde a Elaine convidou a Patrícia. E vamos tá batendo um papo, vamos estar conversando. E na última semana, eu sou Lindomar, que é uma gráfica ali na região Nordeste. Então, fique ligado aí, continue nos acompanhando. É isso. Valeu demais, galera, por mais um episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada, tchau, pessoal.